tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar com vocês. Adorei a dinâmica da camisa do Flamengo e vou provocar uma dinâmica também, fugindo um pouquinho do protocolo. Considerando que todo mundo aqui, a gente falou sobre inteligência artificial, né, bastante, o evento está falando muito sobre inovação e todo essa trend de inovações no mercado, não dá para fugir de falar sobre inteligência artificial, assim como meu colega Gaúcho, que sorteou uma camisa do Flamengo. Então, fingindo que todo mundo aqui é aprendizado de máquina, cada um de vocês é um modelo de aprendizado de máquina, eu vou dar 2 dicas, tá? Agora no começo da apresentação. E no final da apresentação vocês vão ter que acertar uma pergunta, assim como a inteligência generativa conseguiria fazer. Então vai ser uma provocação. A primeira dica eu já dei, é o meu sotaque, tá? A segunda dica é saudações rubro-negras, porque tem muito a ver com a camisa do Flamengo que vocês ganharam. Então guardem essas informações. No final eu vou fazer uma pergunta, o primeiro que acertar ganha um Alexa. Beleza? Combinado? Legal. Bom, atualmente eu sou Enterprise Account Manager na AWS. Eu cuido de um território de contas Enterprise no segmento de educação. A AWS é a empresa de Cloud Computing do grupo Amazon e a gente entrega a plataforma de cloud para apoiar o desafio dos nossos clientes. E hoje eu tenho uma missão bem clara aqui. Bom, beleza, já aprendi. O meu propósito aqui é despertar, assim como o nome da arena, o interesse de vocês em conhecer um pouco mais das nossas tecnologias e mergulhar, independente do mercado que vocês atuam, em soluções para apoiar o mercado, o cliente que vocês interagem. E aí, de forma um pouco espontânea, eu vou trazer 3 temas aqui. O primeiro é falar um pouquinho sobre Bossa Nova, já que a gente está no Rio de Janeiro. Conectar um pouco com o Cloud Computing e como Bossa Nova e Cloud Computing e inovação se conectam dentro do dia a dia hoje da nossa sociedade. Eu também vou falar um pouquinho da nossa cultura, da Amazon, e como a gente se destaca dentro, né, e as nossas principais diferenças do mercado. E, obviamente, eu vou falar um pouquinho do porquê que é tão importante estudar, conhecer e se aprimorar em temas tão relevantes como Cloud Computing. Bom, antes de avançar, eu queria tirar uma dúvida. Quem aqui já ouviu falar sobre Cloud Computing? Legal. Isso aqui vai balizar muito a forma como eu vou conduzir essa apresentação, tá? Eu vi aqui que tem umas 47,3% de pessoas que conhecem Cloud Computing. Quem aqui já estudou, interagiu ou experimentou serviços da AWS? Opa! 13,33% da palestra, da audiência. Isso quer dizer que são poucas pessoas. E o meu objetivo aqui é falar um pouco de como Cloud Computing, tecnologias da AWS, estão no dia a dia de vocês, falar um pouquinho sobre alguns casos de uso comuns de Cloud Computing na nossa rotina, tá? Essa vai ser o meu propósito, falar um pouquinho de tecnologia, de como a gente interage com as tecnologias de Cloud Computing, sem necessariamente estar falando alguma coisa muito técnica aqui. Até porque eu também não sou um especialista e eu iria me perder completamente aqui. É óbvio que a dinâmica das nossas vidas mudou. A forma como hoje a gente se locomove, consome comida, assiste conteúdo, áudio, vídeo, tudo isso mudou absurdamente nos últimos 10, 20 anos. Eu me lembro, eu tenho 36 anos, e eu me lembro que na minha infância a gente ia na locadora, colocava o nome na fila para pegar a fita cassete de lançamento, para passar 2 ou 3 dias, assistir aquele filme que a gente estava esperando muito, e aí devolver essa fita na locadora. Isso não faz tantos anos, né? A gente está falando aí talvez de 20 anos. Hoje em dia, eu tenho uma filhinha de 5 anos, e ela tem na mão dela a possibilidade de assistir
qualquer conteúdo e, claro, de forma controlada, mas ela consegue assistir conteúdo, ouvir qualquer música, ver vídeos de forma extremamente dinâmica. Tudo isso é cloud computing. A forma como nós abrimos conta bancária hoje mudou também completamente, né? Quantas vezes há 10, 20 anos atrás iríamos com frequência em agências bancárias? Hoje, muito menos. Eu me lembro que a minha primeira conta de banco digital eu abri dirigindo. Eu parei meu carro, abri a tela do meu celular, enviei meus documentos, autentiquei o meu rosto e consegui abrir a conta digital. Isso se chama reconhecimento de imagem. Esse reconhecimento de imagem viabiliza essa inovação de identificar aquela pessoa e associar aquela pessoa ao documento e dizer, realmente, é a mesma pessoa, a identidade ela foi validada. E os bancos digitais utilizam isso. Assim como, de forma muito interessante, eu falei que a gente também consome comida, pedimos comida hoje de uma forma muito diferente de como fazíamos antigamente, né? Ligávamos para os estabelecimentos e fazíamos um pedido, ouvíamos às vezes o cardápio da própria pessoa e hoje é tudo no aplicativo. E eu tive a oportunidade de ver uma palestra do iFood no nosso AWS Summit desse ano, de 23 e do ano passado, falando sobre como o iFood estava inovando através da nossa plataforma. E uma forma que eles compartilharam foi através dos serviços de reconhecimento de imagem. Os drivers, os motoristas do iFood, eles têm todo um processo de onboarding para se preocupar com a qualidade da entrega e como eles vão entregar uma boa experiência para quem está recebendo o seu pedido. E, obviamente, o iFood tinha uma grande preocupação de evitar e diminuir fraudes. E o iFood conseguiu diminuir em 4 vezes o número de fraudes, garantindo, através de autenticação facial, que o entregador era realmente o entregador cadastrado e que ele não iria compartilhar sua conta para um terceiro fazer a corrida por ele, entregar o pedido por ele, porque a probabilidade de casos de fraude de pessoas que compartilhavam a conta era muito maior. E aí, por que eu estou dando esse exemplo tão interessante, né? Porque apesar da gente não ver, cloud computing está lá. E o iFood utiliza o nosso serviço de reconhecimento de imagem, nós chamamos Amazon Recognition, para garantir isso. Então esse é um exemplo de como a transformação digital ela consegue ser acelerada através de computação em nuvem. Alguns exemplos, né? E obviamente a gente viveu momentos de disrupção, onde novos serviços digitais foram criados, diariamente serviços digitais são criados. E aí eu mergulho no tema que eu comecei a comentar da nossa agenda, né? Como é que Bossa Nova tem a ver com inovação e como é que Bossa Nova tem a ver com cloud computing? Bom, o SESC, assim como o Senac, também é cliente da AWS e nos bateu na porta para compartilhar um belo desafio. Em 1998, João Gilberto, uma lenda da MPB, gravou no Sesc Madalena, se não me engano, exato, Sesc Mariana, um álbum inédito, com músicas inéditas, e essa gravação ficou perdida durante muito tempo. Perdida no sentido de não ser divulgada para as pessoas. E no ano passado, ao completar aos 40 anos da Bossa Nova, o SESC conseguiu o direito de transmitir esse conteúdo. E aí eu volto à forma como a gente interagia com vídeo, música, há 10, 20 anos atrás. O SESC tinha um propósito. Eu estou falando do SESC São Paulo, tá? O SESC São Paulo tinha um propósito, que era pegar todo esse conteúdo com excelente qualidade e com músicas inéditas e compartilhar para as pessoas de forma gratuita. E como é que isso seria possível de forma segura, garantindo com que esse conteúdo não fosse
baixado e reproduzido de forma ilegal ou comercializado de forma ilegal, uma vez que o propósito era disseminar esse conteúdo para as pessoas de forma sem custo. E aí a gente pensou, poxa, nós somos uma empresa dentro de um grande grupo, Amazon Music compõe o nosso ecossistema de empresas. Sesc, vamos colocar no Amazon Music. E aí o Sesc disse, cara, primeiro a gente quer transmitir isso de forma gratuita. E aí o que a gente fez? Em 45 dias, a gente construiu um streaming de música que se chamou Projeto Relicário, que entregou a possibilidade do Sesc ter uma plataforma própria para distribuir esse conteúdo, áudio e no futuro visual, audiovisual, para as pessoas sem custo. E isso é tão impressionante para a gente que, não só pela possibilidade de levar um conteúdo inédito, quase que perdido por 40 anos, mas também pelo tempo que isso foi entregue. A gente construiu a plataforma em um pouco mais de um mês. Imaginem, depois disso, obviamente, o álbum ele foi inserido no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, mas aqui eu tenho a figura do Fernando Tuasek e do Carlos Rocha, amigos do Sesc, compartilhando essa belíssima história em dois eventos super importantes desse ano da AWS. O Simpósio, que ocorreu em Brasília, e o AWS Summit, que ocorreu em São Paulo, também esse ano. Todos esses recortes são como isso repercutiu na mídia, né? E eu só trouxe esse caso, assim como o caso do iFood, assim como o caso dos bancos digitais, para inspirá-los. E também que vocês possam considerar que Cloud Computing está no nosso dia a dia, além do que a gente está acostumado a ouvir, que é infraestrutura, migrações complexas. E esse era o objetivo de contar um pouquinho desse caso. Percorrendo aqui o objetivo da minha palestra, eu também quero falar para vocês um pouquinho sobre a nossa cultura peculiar. Como eu comentei, a AWS ela é a empresa que distribui plataforma de cloud computing globalmente. Mas a gente está inserido num grupo de empresas, num ecossistema que entrega serviços de forma disruptiva dentro da sociedade, né? E aí aqui eu posso comentar Alexa, Echo, Prime Video, Fire TV, Amazon Music. Como eu falei, o Sesc conseguiu incorporar toda essa possibilidade de um projeto inovador, conectando-se ao Amazon Music e a Alexa. A gente conseguiu fazer uma skill para as pessoas buscarem o álbum através da Alexa, o que foi uma interação bem interessante também. E aí, ainda falando sobre inovação, eu vou continuar minha apresentação falando muito rapidamente sobre a nossa cultura. Como a gente entrega inovação dentro, né, de todo esse ecossistema de empresas e dentro de um ambiente tão diverso de business e negócios diferentes, né? A gente tem outros negócios que alguns deles não são tão comuns aqui no Brasil, né? Eu vou dar o exemplo da Amazon Go, um supermercado estilo conveniência que você entra, pega seus produtos e sai sem interação com funcionários, sem precisar fazer o pagamento. Você simplesmente entra, autentica, pega seus objetos, sai e aquilo ali chega na conta do seu cartão de crédito, numa notificação no celular. O Amazon Studios, com produção de conteúdo. O e-commerce, entregando produtos no mundo inteiro. E o que é muito interessante de falar é que eu particularmente, estou inserido nessa caixinha da nuvem aqui. Eu trabalho nessa empresa dentro do grupo de Cloud Computing. E por que eu trouxe todas essas outras empresas para falar para vocês? Porque todas essas empresas utilizam as nossas tecnologias de nuvem para habilitar os seus negócios. Eu falei sobre reconhecimento de imagem, mas é muito comum a gente ver inteligência artificial no e-commerce. A gente tem, obviamente, o caso da Amazon.com, mas temos clientes como o Mercado Livre também usando nossas tecnologias de inteligência artificial para entregar personalização. O que é isso? É a possibilidade de ofertar serviço, produtos, para aquele cliente, levando em consideração o interesse deles. Ou seja, sugerir para o cliente o que faz sentido para ele. A gente vê isso, né? Eu entro no Amazon, ele
ele parece que olha para minhas orelhas e diz, esse cara quer um kimono. Então, ele sugere para mim coisas que são do meu interesse. Isso se chama personalização. Essa mesma personalização, ela é muito perseguida no nosso meio acadêmico. A gente vê instituições de ensino utilizando as recomendações para cobrir gaps e oportunidades no desenvolvimento dos seus alunos. Isso é muito interessante, é ver as instituições preocupadas em olhar para o potencial dos alunos, olhar para os principais gaps e recomendar coisas específicas. Como é que a gente faz isso? Amazon Personalize. É um serviço de inteligência artificial, está mesmo utilizado no Amazon.com, que a gente entrega em diferentes segmentos do mercado. E, bom, obviamente, a gente começou o business de cloud computing, e isso se espalhou, e a gente tem uma infraestrutura global. Meu objetivo não é falar sobre isso, e sim falar sobre a nossa cultura. O que nos diferencia e como é que temos uma cultura tão peculiar e que se destaca da forma como nos interagimos com nossos clientes. Nós temos alguns pilares. O primeiro deles é que nos esforçamos para ser a empresa, e esse é o nosso principal propósito, ser a empresa mais obcecada nos clientes do mundo. Vejam, não é a empresa que mais vende livros, não é a empresa que mais vende cloud, é a empresa mais obcecada nos clientes. E isso está conectado com a forma como nós inovamos, a partir das necessidades dos nossos clientes, mas também como utilizamos o momento de crescimento das nossas infraestruturas para repassar de forma mais eficiente e mais econômica para os nossos clientes, tendo o que a gente espera, uma relação de longo prazo. Bom, e tudo isso é possível porque nós vivemos no dia a dia, executamos os nossos princípios de liderança. Eu comentei alguns deles aqui. Obsessão pelo cliente, ter iniciativa, entregar resultados, inventar e simplificar. Hoje eu posso dizer que a Amazon, ela faz parte da minha identidade. Eu tenho certeza que talvez daqui a alguns anos eu não esteja mais na Amazon, mas eu tenho certeza que os princípios de liderança que perseguem o meu dia a dia quando eu estou interagindo com meus clientes, eles estarão lá. E isso é muito interessante porque ser obcecado pelos clientes, inventar e simplificar, entregar resultados, bias for action, ter iniciativa, remete a também errar, né? Não dá para apenas acertar. E aí é por isso que eu trouxe uma mensagem interessante aqui. Já que a gente está falando de inovação, a gente tem que lembrar que inovar eventualmente é errar. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Quem aqui sabia que a Amazon já teve a experiência com tecnologia móvel, telefones? Alguém já ouviu falar? Legal. Bom, 0,2% aqui da audiência já ouviu falar. Isso aqui foi um business que não deu certo, ao menos no aspecto objetivo. Foram mais de 150 milhões de dólares de gastos, e em um ano, os aparelhos, toda a produção, ela foi interrompida. A ideia era ter um aparelho inovador, mais uma tecnologia disruptiva e que pudesse interagir através de assistente de voz. E por que eu estou trazendo um caso que poderia ser visto como fracasso, mas na verdade é uma baita oportunidade de aprendizado? Nós erramos aqui. E as pessoas que estavam alocadas nesse projeto, elas foram alocadas para uma outra área. Imaginem-se como profissionais, colaboradores de uma grande companhia com capital aberto, estando inseridas num projeto que não deu sucesso. Naturalmente você pensaria, vou mandar meu currículo, né, para outro lugar, porque o projeto não deu certo. Todas essas pessoas que estavam alocadas dentro desse projeto foram direcionadas para as squads da Alexa. E por que isso é tão interessante? Toda essa experiência que foi obtida através do Fire Phone gerou o que a gente tem hoje de experiência no Alexa. Então, isso mostra um pouco de como a gente se comporta para aproveitar o Bias for Action, né, a iniciativa, entregar inovação e aprender com nossas falhas e utilizar isso para gerar novas soluções. Bom,
também faz parte aqui, considerando que esse evento maravilhoso também é feito para alunos, eu trouxe alguns insights interessantes, né? A gente falou sobre Cloud Computing, especialmente sobre esses temas que compõem o nosso dia a dia. E eu trouxe dados interessantes. Se a gente olhar para esse gráfico, para essa pesquisa, a gente percebe que existem um potencial de 17% de aumento de investimentos em Cloud Computing, diretamente. Mas se você olhar para os outros itens, você vai ver investimentos em inteligência artificial, machine learning, analytics, segurança. Muitas dessas tecnologias também não conseguiriam obter escala e capacidade de atendimento global sem Cloud Computing. Então, diretamente a gente vê um potencial de aumento de investimentos em Cloud de 17%, mas o potencial direto e indireto ele ainda é muito maior. E aí, naturalmente, falando com estudantes de diferentes segmentos, diferentes áreas que irão atuar em diferentes áreas do mercado, eu trouxe um outro dado que parece ser bem interessante aqui. Essa linha transversal de Cloud Computing mostra o quanto de tecnologia de cloud estará inserida ou irá ser adotada em diferentes segmentos, como cidades inteligentes, educação, governo, oil and gas, transportes, manufatura. Por quê? Como eu comentei, todo mundo, todos os business estão utilizando inovação e tecnologias disruptivas para melhorar a experiência de como nós interagimos com os serviços no dia a dia. Então, independente do segmento que vocês irão atuar, vocês irão interagir, ser cliente ou consumir tecnologias em cloud, ou serão protagonistas na utilização de Cloud Computing para entregar serviços ainda mais inovadores. E aí é por isso que o meu objetivo aqui é despertar esse interesse. Essa outra informação, e eu já estou indo para o final, ela é também muito relevante, fala de novas e atuais profissões que estão sendo estimuladas a partir, né, do uso de tecnologias de Cloud Computing. E, por fim, eu queria convidá-los a acessar o AWS Skill Builder, uma plataforma com mais de 500 cursos e que tem um conteúdo enorme, gratuito, disponível na nossa língua, de forma self-service e on-demand, para desenvolvermos habilidades em infraestrutura, desenvolvimento, IA. Então, não faltam opções aqui para desenvolver suas habilidades em Cloud Computing. Bom, no lado direito, vocês vão ver a trilha de certificações, caso faça sentido explorar oportunidades de mais desenvolvimento profissional. Bom, estamos indo para o final. Eu sei que talvez o ápice da apresentação seja a Alexa. E aí eu gostaria de provocá-los. Bom, a pergunta que eu tenho que fazer lembre-se, a dinâmica vai ser o primeiro que levantar a mão e acertar, com base nas duas dicas que eu dei. A primeira dica foi o meu sotaque, a segunda dica foi saudações rubro-negras. Não pode levantar a mão antes de eu falar. Não pode. Primeira pessoa que levantar a mão quando eu falar e acertar de onde eu vim, agora. Opa, Recife, tá certo, óbvio. Meu time é o esporte, eu não ia falar para não apanhar, né? No Rio de Janeiro. Mas, pessoal, muito obrigado. Um evento maravilhoso, com tanta gente, com tanta energia. Eu fico extremamente honrado de estar aqui com vocês. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês. Opa! Ei, Alisson, muito obrigada pela sua apresentação. Quase levantei a mão para falar Recife também, tá? E eu ia falar no microfone, eu acho que só precisava de uma dica, né? Bastava eu falar que todo mundo acertaria. Queria te convidar para sentar aqui com a gente, para a gente ter um tempinho aí para uma perguntinha. E aí depois a gente vai ficar disponível, né? O Alisson vai ficar ali no nosso lounge papo reto, então vai ser uma perguntinha agora, mas o evento é pensado para o networking, é pensado para conexão, então todo mundo vai ter tempo para trocar uma ideia. O microfone já está ficando disponível e aí funciona mais ou menos da seguinte forma, tal qual a dinâmica, quem levantar a mão primeiro vai ganhar para fazer a pergunta, tá bom?
Para dar uma inspirada nessa pergunta que a gente vai fazer, vamos colocar na tela a nossa facilitação gráfica feita pelo Thiago e pelo Dude, que estão ali atrás, da Pincel Atômico. Eles estão dando ali um tchauzinho. Eles desenham pra gente um pouco do que foi conversado, para ajudar a administrar melhor tantas informações. Dá uma olhada aí, Alisson, se tá fazendo sentido pra você. Faz muito sentido. Eu adorei a orelha ali do bonequinho, cara. Galera, faz sentido pra vocês também? Vocês acham que combina com o que vocês acabaram de ouvir? É? Que legal. Eu queria essa imagem aí depois, pode ser? Com certeza, com certeza. Então tá bom. Quem é que vai querer fazer essa uma pergunta? Isso é um quero fazer uma pergunta? Então ganhou, parabéns. Vamos aqui na nossa pergunta, por favor. O microfone tá chegando. Boa tarde, parabéns pela palestra. Meu nome é Marcos Alvarenga, eu sou daqui do Rio, mas eu moro há 6 anos em Natal. Estou lançando um livro sobre gamificação na educação e eu sou CEO de uma startup. Minha pergunta eu sou colaborador de uma plataforma de jogos educacionais lá da UFRN. E a minha pergunta é, vocês têm alguma plataforma ou estão estudando, implementando alguma plataforma de jogos educacionais que rodem ao mesmo tempo nessa plataforma? Porque a nossa, ela não roda, os jogos não rodam dentro da plataforma, elas rodam fora. É apenas uma vitrine dos jogos. Vocês têm algum projeto educacional assim na Amazon? Olha, adorei sua pergunta, porque me fez lembrar que eu poderia ter inserido isso aqui no conteúdo. A gente tem uma plataforma chamada Cloud Quest, que é uma plataforma gamificada, 100% gamificada, onde o aluno ele vai desenvolvendo suas habilidades dentro dessa plataforma. Se chama Cloud Quest, ela é super interessante para levar conteúdo de forma lúdica e fazer com que os alunos consigam não só desenvolver suas habilidades, mas agora, mais recentemente, buscar suas certificações lá dentro. Então, é um caminho que eu acho que pode fazer muito sentido.